Galera, beleza? Vamos para mais uma aula de história. O assunto da aula de hoje é holandeses no Brasil colonial. Bom, gente, na aula anterior, ou melhor, nas aulas anteriores, a gente viu que Portugal foi um dos primeiros países a explorar os oceanos e assim ele formou um grande império marítimo. Conquistou vários e vários territórios, né? Incluindo o que hoje é o Brasil, alguns territórios na África, alguns territórios na Ásia. Então Portugal tinha muitas possessões, certo? No entanto, Portugal começou a entrar em crise, certo? Principalmente quando o jovem rei Dom Sebastião, com 20 e poucos anos, acabou se envolvendo com uma guerra lá no norte da África, certo? E ele acabou morrendo, sendo morto nessa guerra, na chamada Batalha de Alcácer Quibir, no ano de 1578, ok? E aí, galerinha, quem assumiu o trono foi o tio-avô dele, o Dom Henrique, que era um bispo, certo? E aí não tinha filhos, certo? E mesmo que tivesse filhos, esses filhos não seriam oficiais pelo fato dele ser membro da igreja. Então, como não tinha filhos, né, vocês sabem, questão de trono, que é passado de pai para filho, ou parente mais próximo, Portugal acabou num grande problema, porque Dom Sebastião morreu muito jovem sem filhos, e Dom Henrique também, devido à idade, devido ao fato de ser membro da igreja, também não tinha filhos, certo? Então começou uma disputa pelo trono entre os pretendentes, e aí esse trono acabou ficando com Filipe II, que na época era rei da Espanha. O Filipe II, ele era parente, certo? Ele era um primo, em um certo grau, do Dom Sebastião. E aí o Filipe II era simplesmente o cara mais poderoso da Europa naquela época. Por quê? Porque a Espanha tinha se tornado o maior império. Ela era dona de praticamente quase toda a América, certo? E estava enriquecendo bastante por causa do ouro e da prata encontrado nesse território. E o Filipe também era rei de outros territórios, era senhor de territórios onde hoje é a Itália. Ele era casado com a rainha da Inglaterra na época, o que também dava certo direito a ele sobre a própria Inglaterra. Enfim, era um cara muito poderoso. E agora ele também era rei de Portugal. Então, o que era de Portugal também passou a ser da Espanha. Isso é o que a gente vai chamar de União Ibérica, certo? A união entre Espanha e Portugal. Na verdade, Portugal submetido à Espanha. E aí os espanhóis deixaram, aliás, eles tomaram, né, aquilo que era de Portugal passou a ser dos dois, inclusive aqui o Brasil também passou a ser pertencente à Espanha, já que Espanha e Portugal se tornaram uma coisa só nessa época. Só que os espanhóis eles não tomaram a administração, deixaram ainda os portugueses sendo responsáveis por esses territórios, ok? E aí a União Ibérica, certo? Que é esse período de união entre Portugal e Espanha, vai durar de 1580, certo? Até 1640, quando os portugueses retomam o poder e a sua autonomia, ok? E o nome é União Ibérica porque Espanha e Portugal são os dois países que fazem parte da Península Ibérica, um pedacinho do continente chamado Península Ibérica. Só existem dois países lá que são Espanha e Portugal, ok? E aí a União Ibérica ela trouxe consequências para o nosso país, certo? Ou o futuro país. Porque como eu já falei em várias outras aulas, havia o Tratado de Tordesilhas, ok? Que dividia o mundo em terras, um mundo novo, né? Terras de Portugal a leste, terras da Espanha a oeste, ok? Só que agora, como Espanha e Portugal estavam unidos, não tinha mais necessidade de haver essa divisão entre o que é de Portugal e o que é da Espanha. Então foi uma consequência para os colonizadores aqui no Brasil e para os portugueses, foi uma consequência boa, porque Portugal pôde empurrar a linha de Tordesilhas e pôde entrar no território, certo? Você vê pelo Tratado de Tordesilhas que o que pertencia a Portugal, que é essa parte amarela aí, correspondia aproximadamente só ao Nordeste, um pouquinho do centro. Você vê que boa parte é território espanhol, mas você sabe que isso aqui não é espanhol hoje, né? As pessoas que moram desse lado verde aqui, que é do mapa do Brasil, falam português. Por quê? Porque os portugueses e brasileiros puderam entrar, porque essa linha deixou de fazer sentido, porque Portugal e Espanha não tinha mais que dividir. Portugal e Espanha eram unidos, ok? E aí é que vai surgir a figura dos bandeirantes, certo? Que em outra aula a gente vai aprofundar mais sobre eles. Mas os bandeirantes foram os desbravadores que entraram
penetraram nesse território brasileiro em busca de ouro e em busca de indígenas para escravizar, certo? Mas a gente vai aprofundar isso depois. Só que os bandeirantes, só para dar essa pincelada, eles penetraram no território brasileiro, desbravaram o território brasileiro, aliás, o que era território espanhol, né? E passou a ser território brasileiro, né? Pertencendo a Portugal. Mas também houve consequências negativas, certo? Que é o que a gente vai falar hoje. No caso, a invasão holandesa. Os holandeses acabaram invadindo essas terras. Do mesmo jeito que os franceses tentaram outras vezes, que nós também já falamos em outras aulas, vocês também já leram no livro, certo? Então eu posso dizer o motivo por que houve essa invasão holandesa, por que não tinha tentado antes, pelo seguinte. Espanha e Holanda eram inimigos, certo? Portugal e Holanda não tinham nenhum problema. Os dois eram aliados. No momento em que Portugal passa a se unir com a Espanha, aquela história de que o meu inimigo vai ser seu inimigo também. Holanda acaba sendo inimiga de Portugal, porque Portugal agora é amiguinho da Espanha, certo? Ou é a mesma coisa que a Espanha. Então os holandeses acabam trazendo essa inimizade para o Brasil, certo? E por que Holanda e Espanha eram inimigos? Porque o que hoje é a Holanda, certo? E nessa época era a Holanda, eram terras pertencentes ao Filipe II, certo? Eram terras pertencentes ao rei da Espanha. E poucos anos antes elas tinham declarado independência, estavam em guerra com a Espanha, certo? Então a Holanda ela era uma terra que pertencia à Espanha, certo? Esses territórios. E eles tinham declarado independência da Espanha, tinham entrado em guerra com a Espanha, por quê? Porque o Filipe II estava cobrando muitos impostos e também estava promovendo uma perseguição religiosa. Vamos lembrar lá nas aulas de reforma protestante, tá? A Espanha, muito católica, e a Holanda, ela era protestante, certo? Pessoal, eles eram adeptos das teorias calvinistas, ok? E aí, como a gente falou nas aulas sobre reforma protestante, muito conflito na Europa por causa de religião. Então, a Holanda ela vai surgir também nesse contexto de uma disputa por autonomia religiosa, certo? Romper com a Igreja Católica. O outro motivo era, a Holanda era parceira comercial de Portugal, como eu falei, refinando e distribuindo o açúcar brasileiro. Nas outras aulas a gente trabalhou sobre o açúcar, né, que era produzido aqui no Brasil, e esse açúcar ele era distribuído e vendido na Europa, certo? Mas quem fazia isso eram os holandeses. Portugal acabava vendendo esse açúcar para a Holanda. A Holanda ela pegava o açúcar, refinava, deixava ele ainda melhor, aperfeiçoava o açúcar e vendia para a Europa, distribuía para a Europa. Então a Holanda ela era beneficiada pelo lucro do açúcar brasileiro, certo? No momento em que a Espanha se uniu com Portugal, Portugal teve que romper com a Holanda. Então a Holanda perdeu o lucro do açúcar. Então o que a Holanda resolveu fazer? Já que a gente não pode mais ter o açúcar de Portugal, vamos até o Brasil pegar o açúcar nós mesmos. E assim eles fizeram. Primeiro eles invadiram Salvador, certo? Em 1624. No entanto, em 1625 eles foram enxotados. Os baianos botaram eles para correr, certo? E aí eles tentaram de novo alguns anos depois e dessa vez conseguiram. Pernambuco era mais desprotegida do que Salvador e eles acabaram pegando a capitania de Pernambuco, na época a maior produtora de açúcar. Então eles pegaram Olinda, pegaram Recife, as duas principais cidades da capitania, em 1630, e de lá os holandeses só saíram em 1654, tendo se espalhado por quase todo o Nordeste brasileiro, certo? Inclusive aqui, Ceará, também passou a pertencer à Holanda nessa época, certo? E aí, galerinha, a gente pode dividir essa invasão em 3 fases, tá? A primeira fase vai de 1630 a 1637. E ela é caracterizada pela invasão, obviamente, e expansão da ocupação holandesa. Então é quando os holandeses em 1630 penetram em Pernambuco, mas eles começam a aumentar o seu território, eles começam a conquistar outros lugares, certo? Que hoje equivale a Piauí, Alagoas, etc. E também foi caracterizada pela resistência dos brasileiros e portugueses.
Os colonos portugueses e brasileiros eles acabaram se refugiando no interior, enquanto a Holanda estava pegando as cidades maiores. E aí, gente, eles foram principalmente para o Arraial de Bom Jesus, que tem aí nessa imagem, certo? Só que com o tempo, a Holanda foi tomando de conta de tudo e o Arraial foi ficando cada vez mais isolado, certo? Esses pontos de resistência em que os portugueses se escondiam e tal e lutavam contra os holandeses acabaram ficando isolados e até que a Holanda tomou de conta, tomou o total controle desse território, certo? E aí, gente, nessa história se destaca um cara chamado Calabar, certo? Ele era um mestiço, misturado de meio índio, meio europeu, meio branco, meio português. E a derrota da resistência portuguesa se deve muito, em parte, ao Calabar. Calabar ele era do lado dos portugueses e brasileiros e ele teria traído os portugueses e brasileiros se juntando aos holandeses. E ele revelou todos os segredos do território, revelou as saídas, as entradas, certo? Para os holandeses, possibilitando que os holandeses conseguissem, finalmente, sufocar a resistência luso-brasileira. E aí vem a segunda fase, certo? Que vai de 1637 até 1644 e se destaca pelo governo de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele era um nobre holandês, certo? Funcionário holandês da empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa que cuidava aqui do Brasil. E o Maurício de Nassau ele foi designado para governar as terras holandesas aqui no Brasil. E o Maurício de Nassau ele conseguiu dar muita estabilidade a essa terra, muito desenvolvimento, muita riqueza, certo? O Maurício de Nassau ele emprestou dinheiro para os produtores de açúcar. Com uma resistência muito forte, os engenhos de açúcar, as fazendas de açúcar, de cana, foram abandonadas, certo? Por causa da guerra entre holandeses e portugueses e brasileiros, houve uma crise. O que o Maurício fez? Emprestou dinheiro para quem quisesse produzir açúcar, certo? Então ele retomou o negócio do açúcar depois dessa resistência. Ele reformou Recife, certo? Embelezou a cidade, reformou as vias urbanas, os edifícios, ele construiu pontes, enfim, obras magníficas. Ele trouxe artistas e cientistas, ele trouxe pessoas lá da Holanda, intelectuais da Holanda, para pintar. As primeiras pinturas, registros melhor elaboradas, foram produzidas por artistas trazidos pelo Maurício de Nassau. Mas ele também trouxe pessoas para estudar a flora, né, a vegetação, para estudar a fauna, certo? Brasileira, os animais, enfim. E ele concedeu tolerância religiosa. Como assim? O Recife passou a aceitar as pessoas independentemente da sua religião, certo? Lá, você sabe que Portugal, como eu falei, Portugal muito católico, né? E Portugal perseguia outras religiões, por exemplo, os judeus e os protestantes, certo? Eles não tinham tolerância. Se a pessoa fosse protestante ou se ela fosse um judeu, eles eram punidos, certo? Se fosse, por exemplo, uma pessoa que era judeu, eu sou judeu, agora eu sou cristão, era pior ainda. Essa pessoa podia ser punida com a morte se ela fingisse que era cristã, né? Dissesse por aí que era cristã, fosse batizada e tudo, mas dentro de casa ela ainda agisse como um judeu. Então, o Maurício de Nassau ele fez tudo o contrário. Ele deixou liberado a existência e a convivência entre católicos, protestantes e judeus. Recife virou um ambiente, né, Pernambuco virou um ambiente de tolerância religiosa, em que os judeus podiam abrir seus templos, os protestantes podiam abrir seus templos, os católicos podiam frequentar sua igreja tranquilamente, certo? Isso foi uma grande inovação. E o Maurício ele conseguiu agradar todo mundo. Ele simplesmente passou esse tempo todo lá porque ele conseguiu agradar todo mundo. Ele agradou os portugueses, ele agradou os brasileiros e ele agradou aos holandeses. E aí vem a terceira fase, que é a Reconquista, de 1645 a 1654. Maurício de Nassau tem umas discordâncias com a Companhia das Índias Ocidentais, a empresa holandesa, né, tal, com a Holanda, e ele acaba saindo fora, certo? E aí começa a crise do açúcar nessa região. O açúcar ele fica muito mais barato, ele perde valor, então começando a ficar mais barato, os produtores começam a perder dinheiro, certo?
existe também o interesse em retomar a boa relação com Portugal. Em 1640, Portugal se separa da Espanha, a União Ibérica acaba, e aí os holandeses começam a pensar se não seria melhor voltar a ter uma boa relação com Portugal, porque o açúcar não está muito lucrativo, certo? A gente precisa da parceria comercial de Portugal por outros produtos, enfim. Portugal até tentou, olha, a gente acabou aqui a inimizade com a Espanha, devolve as terras pra gente. Só que a Holanda, logicamente, não devolveu, né? A gente teve todo o trabalho para conquistar, reformar e tal. Não vamos entregar assim para os portugueses, não. Então os holandeses, eles ficaram meio divididos nesse quesito, certo? Enfim. Senhores de engenho endividados, eles que começaram a revolta para tentar tirar os holandeses do território, certo? Eles começaram a ficar muito endividados pela crise do açúcar. E a Holanda não queria saber de conversa, não. Eles queriam o dinheiro que eles estavam devendo. Isso é um dos motivos que fez o Maurício de Nassau cair fora. E, finalmente, a Holanda entra em guerra com a Inglaterra. Como a Holanda entrou em guerra com a Inglaterra, ela não pôde dar muita atenção às suas terras no Brasil, certo? Não pôde dar muito apoio militar, fazendo com que os portugueses e brasileiros conseguissem se revoltar e obter sucesso nas batalhas, certo? Então os portugueses e brasileiros, os luso-brasileiros, os colonos brasileiros, começaram a retomar as terras, certo? E aí ficou sobrando só Recife, ainda nas mãos dos holandeses, até que em 1654 eles finalmente derrotaram os holandeses definitivamente, os holandeses se renderam e foram embora. Essas terras então passaram novamente a pertencer a Portugal. E aí nessa Batalha da Reconquista, a gente pode destacar algumas figuras como o João Fernandes Vieira e o André Vidal de Negreiros, as grandes lideranças, certo? Que eram produtores de açúcar também. E a gente pode destacar outras pessoas como o Felipe Camarão, que era um indígena. Essa revolta ela se caracteriza por essa mistura entre os elementos. O Felipe Camarão, que era um indígena, certo? Chefe dos potiguares, ajudou os luso-brasileiros a recuperar a terra. E o Henrique Dias, que era um negro ex-escravo, certo? Que comandava tropas de outros negros escravos ou libertos, também lutando para expulsar os holandeses. Ok, pessoal? E aí, uma consequência interessante dessa invasão holandesa, como eu falei, os holandeses também invadiram o que hoje é o Ceará. Nessa época o Ceará era quase desabitado, certo? O Ceará só vai começar a ter mais algum impulso demográfico, pessoas mesmo, muito depois lá do século XVII. E aí eles construíram um forte, certo? Forte é um local com muralha e tal, que é para defender o território, certo? Um forte chamado Forte de Schoenenborg, certo? E aí quando os holandeses são expulsos pelos luso-brasileiros, eles mudam o nome do Forte de Schoenenborg para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, ou seja, a atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará, certo? Antes de ser a cidade, ela era a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, de onde as casinhas começaram a surgir ao redor, mas a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção tinha sido construída, na verdade, pelos holandeses e tinha um outro nome, o Forte de Schoenenborg. Ok, pessoal? Curiosidades aí da história. É isso aí, galera. Valeu!